Trabalhar até a exaustão virou motivo de orgulho. Dormir pouco, estar ocupado o tempo todo, é só isso que importa. E o cara que não curte ficar fazendo um monte de coisa aleatória sem sentido, em troca do seu tempo, de sua paz e do seu sossego, é visto como alguém que não merece, não merece prosperar, ou não merece ter uma vida boa, ou simplesmente é um preguiçoso. Aliás, tudo vai ser sempre culpa nossa nessa sociedade. O indivíduo sempre tá errado, de alguma forma. Tipo, o planeta tá sendo destruído e a culpa é nossa, né? Que não reciclamos o lixo corretamente ou tomamos banho muito demorado. Isso não tem nada a ver com a produção em massa de plástico e os gastos excessivos de água que as grandes corporações têm. Tipo, a culpa é sempre do indivíduo. A culpa nunca é da casa de aposta, é sempre do indivíduo que vai lá e gasta dinheiro e perde o seu dinheiro. Ou até mesmo no alcoolismo, né? A pessoa. A culpa nunca é das empresas que vendem o álcool, é sempre das pessoas que não se controlam e ficam viciadas numa coisa que é altamente viciante e barata, né? Vejamos a forma com que a propaganda funciona. Durante a Copa do Mundo, por exemplo, a gente foi bombardeado por propaganda de bets, né? Isso virou assunto em tudo que é lugar. E tava sendo esfregado na nossa cara o tempo inteiro, né? Nos motivando, moldando o nosso inconsciente, lavando o nosso cérebro. Mas o problema não é nem esse. O problema é que no fim da propaganda sempre dizia: aposte com responsabilidade. O que isso está me dizendo? Isso está me dizendo que quando eu perder meu dinheiro, que com certeza eu vou perder, porque a casa sempre vence, a culpa vai ser minha. E não da propaganda de um serviço que é comprovado que é completamente viciante, tanto quanto uma droga pesada, que foi feito através de um sistema criado para manipular a região de recompensas do nosso cérebro. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você. Você foi fraco, não se controlou e perdeu seu dinheiro. E tudo funciona assim na realidade. Por que uma empresa existiria se ela dependesse da aleatoriedade, da sorte? Com certeza existe algum mecanismo por dentro que garante que ela sempre fature, independente do que aconteça na realidade, né? E para ela faturar, ela precisa do teu dinheiro. Basicamente é muito simples e ao mesmo tempo parece que ninguém enxerga e ainda vê a pessoa que tem dívida com a aposta como culpado. A pessoa que não soube se controlar, não mediu as consequências. Isso serve para muita coisa, né? Até mesmo o álcool e o cigarro. É sempre culpa da pessoa que usa essas substâncias, né? Nunca é culpa da substância em si, que é altamente viciante, ou da propaganda que é feita por cima. A propaganda não precisa ser o comercial clássico, né? Entre a programação.
ela pode estar infiltrada nos filmes, nas séries e em todo tipo de mídia consumível. É por isso que a atenção virou o foco principal das empresas, né? As empresas hoje que comandam o mercado financeiro e o mundo inteiro, elas basicamente precisam da atenção das pessoas, porque aí elas podem fazer esse tipo de propaganda até mesmo que sem que a gente perceba. E quando viu, a sociedade inteira está viciada em álcool, cigarro e muitos outros tipos de vícios, consumismo sendo um dos principais deles. E a vida inteira assim eu sempre me senti culpado mesmo, assim, por não conseguir fazer muitas das coisas que todo mundo fazia. E eu achava que tinha algo de errado comigo. Só que eu vinha perceber que, tipo, muitas das coisas que eu me sentia culpado, na verdade, era só porque eu não tinha real interesse em fazer. Às vezes eu me sentia culpado por não participar muito de conversas em grupos de amigos ou familiares. Eu pensava, por que que eu não participo mais, né? Às vezes as pessoas me perguntavam se eu estava bem, ou às vezes me diziam que eu era tímido. Alguém vinha e falava por mim, não, ele não fala muito, ou ele é tímido. Especialmente se é um lugar que eu não conheço as pessoas. Só que eu não sou tímido, nunca me considerei tímido. Se alguém vier perguntar alguma coisa pra mim, tanto faz se é conhecido ou não, eu respondo na moral. Posso conversar sobre o assunto que eu quiser. Só que acontece que os assuntos mais comuns, assim, que as pessoas debatem no dia a dia, nunca foram muito dos meus interesses. Então, então durante essas conversas em que eu não participava, não era um defeito meu. Era simplesmente a falta de interesse em participar. Minha opinião não faria diferença naquele local. Não teria por que eu impor meus pensamentos, ou expor meus pensamentos, só pela, por fazer. Porque eu acho que, provavelmente porque eu discordo de algumas das opiniões que estão sendo faladas, ou provavelmente porque eu simplesmente não tenho nenhuma opinião muito aprofundada sobre e não é do meu interesse. E a partir dessa visão eu não me sinto mais uma pessoa tímida, eu acho que eu nunca fui. Era simplesmente algo que foi assim projetado em mim. Como, da forma que eu vejo as pessoas que estão sempre falando e querendo ser o centro da atenção, elas têm um pouco de receio de quem não fala, porque elas têm dificuldade em ler linguagem corporal ou, ou ler pensamentos. Não, tô brincando. Essas pessoas elas ficam nervosas com alguém que não tá falando o que pensa e como tá se sentindo. E por isso elas precisam de alguma forma sentir que ainda estão no controle da situação e denominá-las de alguma forma inferior, como tímido, por exemplo, ou envergonhado, ou seja lá qual for o adjetivo favorito dessa pessoa. Uma vez eu fui jantar num aniversário de um amigo num restaurante chique. Eu sei que era chique porque a comida era cara e a quantidade era bem pequena. Todo mundo comeu bem pouquinho.
Mas não é esse o meu ponto. E nesse aniversário tava meu amigo, tava também outros amigos, a mãe dele e várias amigas da mãe dele, as tias e outras mulheres mais velhas, assim. E eu não tinha muito como participar dos assuntos que estavam acontecendo ali naquela mesa, porque eram, não sei, eram assuntos vazios, assim, praticamente só o que estava sendo propagado no Instagram na época, naquela semana, naquele dia, sabe? Nada muito que me chamasse atenção e também que eu soubesse que eu tivesse algo para falar sobre. E em algum momento a mãe desse amigo olhou para mim e disse: "Ah, eu não sei por que que ele não fala nada, né? Na verdade, eu não sei nem por que que ele veio." E isso naquela hora para mim foi um insulto muito grande, assim. A vontade que eu tive foi de levantar e sair da mesa, né? Mas eu respondi tranquilamente para ela e seguimos o jantar sem problema nenhum. Mas a verdade é que aquilo me marcou muito. Eu fiquei pensando, por que que eu não converso, né? Por que que eu não tenho vontade de dar minha opinião? Mas depois de um tempo eu fui perceber que o problema não era eu, sabe? O problema era aquela mulher idiota falar um absurdo desse pra mim, sabe? Pessoa amarga, pessoa mal educada, assim, e provavelmente devia estar pensando que eu me achava superior por não estar participando da conversa ou algo assim, e ficou perturbada com aquilo, sabe? E outra, tava totalmente mamada, né? Tinha tomado não sei quantos cálices de vinho, sei lá, as velhas tudo tomaram 10 garrafas de vinho durante a janta, e tipo. E eu vinha desse lugar, isso já faz muito tempo, né? E eu vinha na minha vida, eu vinha nesse lugar em que eu me sentia mesmo culpado nessas situações. Eu não enxergava o lado dos outros, né? Tipo, por que que aquela pessoa tinha que agir dessa forma? Isso diz muito mais sobre ela, sabe? Ser uma pessoa narcisista e agressiva e, enfim, do que eu ser uma pessoa tímida. E eu tava conversando nesse jantar, eu só não tava conversando com ela e com as velhas, eu tava conversando com os meus outros amigos que estavam à minha volta. Alguém sempre vai tentar te botar na linha de algum jeito, ou tentar te dizer o que fazer, como fazer, e te explicar por que que tu tá errado, por que tu deveria mudar. Mas no momento que tu percebe que esse é o papel da sociedade, o papel da sociedade é culpar o indivíduo por tudo. Aí uma parte dessa culpa começa a sumir, sabe? E tu começa a obedecer somente às tuas vontades. Porque de um jeito ou de outro, mesmo que tu faça o que todos querem, o que todos esperam de ti, que tu cumpra as expectativas e seja um ser humano perfeito, de algum jeito alguém, alguma forma, alguém vai vir e vai dizer que tu tá errado de alguma forma. Então, pra que fazer isso? Pra que perder tempo? Pra que tentar se encaixar? Faz as coisas como tu quiser, cara. E, e leva a tua vontade em primeiro lugar. Tipo, não é papo motivacional, não. É porque eu acho que tolerar a existência é uma tarefa muito difícil. E quando a gente não tá consciente
das coisas que fazemos, isso fica ainda mais difícil ainda, porque tu fica sempre baseado em expectativas impossíveis de cumprir. Então, se tu se basear em coisas que fazem sentido pra ti, a vida vai ter um pouco mais de sentido e vai ser um pouco menos dolorosa. Mas não quer dizer que a existência ainda não seja uma merda.